Convidamos os irmãos para o nosso culto em louvor e adoração a Deus. Façamos, meus irmãos, deste momento um momento precioso em nossa vida. Façamos deste momento uma oportunidade de exaltação do precioso nome do nosso Deus, Senhor e Salvador, que é digno de todo louvor, de toda adoração. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Cantemos do Inário, o hino 208, Vinde, irmãos, louvar a Deus.
Oremos, irmãos. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque tu és Deus soberano, mas as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Entramos na tua presença como igreja, cada família, em cada casa, mas fazemos assim porque manifestamos-te, ó Senhor, a nossa gratidão. Grandes são os teus feitos para conosco. Nos regozijamos e queremos servir-te, ó Pai, em louvor, em adoração. Pedimos então a tua bênção sobre as famílias do teu povo, as famílias reunidas agora em torno da tua palavra para expressar a adoração que devemos a ti. Pedimos a tua bênção sobre este culto. Seja ele, ó Deus, um culto para o nosso crescimento espiritual, seja um culto a testificar as verdades da tua palavra, a honrar o teu nome. Assim estejas confirmando, ó Pai, a nossa adoração na tua presença, pela mediação de Cristo Jesus, em cujo nome agradecidos nós oramos. Amém. Vamos cantar do Cantai, o cântico 149, a primeira e a terceira estrofes. 149, 1 e 3. Vamos ler a palavra de Deus, conforme o salmista, no Salmo 85, de 1 a 13. Foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti?
Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação, que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá adiante dele e preparará o caminho para os seus passos. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, ó poderoso Pai celestial, rendemos-te graças por tua palavra que é viva, poderosa. Rendemos-te graças porque somos edificados na tua palavra. Rendemos-te graças porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem e o Senhor nos incentiva com a presença gloriosa do teu Santo Espírito a amar e estudar a tua palavra. E mesmo, ó Deus, estudando a tua palavra, por vezes agimos de modo contrário à tua vontade. Pedimos a tua ajuda, pedimos o teu perdão, pedimos, ó Pai, as tuas consolações, o encorajamento necessário para, vivendo neste mundo, andar em conformidade com os princípios do teu Evangelho. Assim suplicamos a tua bênção sobre a vida da tua igreja. Estejas, ó Pai, dirigindo e estejas, ó Senhor, fortalecendo a tua igreja a cada dia. Não permita, ó Pai, que esses momentos difíceis de pandemia sejam dias para trazer desânimo, desencorajamento às famílias do teu povo. Pelo contrário, estejas, ó Senhor, dando à tua igreja sempre a vontade, o desejo, a motivação na continuidade de estar honrando o teu nome, servindo ao Senhor no reino de Cristo Jesus. Assim suplicamos as tuas bênçãos e oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador eterno. Amém. Vamos cantar, ainda do Cantai, o cântico número 19, a primeira e a terceira estrofes. O hino, firme nas promessas.
Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus para nossa edificação espiritual neste momento, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 2º ao 4º versículo. A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses, capítulo 1, do 2º ao 4º versículos. Damos sempre graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, recordando, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Tessalonicenses e fez demonstrando a sua gratidão a Deus pela igreja, mas não fez como sendo uma gratidão formal, simplesmente uma gratidão costumeira. No versículo 2 do texto que estamos apreciando, ele diz que é incessante, mencionando a igreja em suas orações. O apóstolo vê na igreja de Tessalônica uma igreja viva. Então, ora sem cessar, para a igreja continuar nessa forma do seu comportamento servindo a Deus. Em sua oração, o apóstolo então nos faz ver o que é de fato uma igreja viva. E olhando para este quadro da igreja, nas poucas palavras que lemos aqui do apóstolo Paulo, somos conduzidos a pensar inicialmente que uma igreja viva é uma igreja que reconhece a sua dependência do autor da vida. No versículo 2, ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. O apóstolo Paulo não só orou pela igreja, como fez questão de informar a igreja que estava de fato fazendo isto. Dessa forma, o apóstolo então nos ensina, e este de fato é o propósito em mencionar aqui a sua oração. Ele nos ensina que a liderança de uma igreja deve se ocupar primeiramente com as orações a favor da igreja. Por isso está falando com a igreja. O que está fazendo? Orando em favor da igreja e deixando o exemplo aqui para a liderança da igreja, para a igreja ser de fato uma igreja viva. Quase sempre a liderança da igreja se ocupa mais com treinamentos, buscando, é certo,
as melhores estratégias para o seu crescimento, os melhores métodos, com o fim também de fazer a igreja ser mais dinâmica. É claro que não podemos diminuir, nem mesmo depreciar a importância das boas estratégias, os bons métodos, mas tem uma coisa: para a igreja ser uma igreja viva, somente se colocando aos pés do autor da vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham-na em abundância. Ora, quem falou estas palavras, falou também aquelas outras palavras: eu edificarei a minha igreja. Então ele faz isto, salvando pessoas, formando a sua igreja, salvos para a vida. Uma igreja viva, então, é uma igreja em que a liderança ora, mas a liderança ora incessantemente a favor da igreja. E se a liderança não faz isto, então, obviamente, meus irmãos, temos uma causa real que prejudica a vivacidade da igreja. Uma igreja viva é uma igreja que, de fato, depende e reconhece essa dependência que ela tem do autor da vida. Mas uma igreja viva é uma igreja que possui características de ser uma igreja ativa. No 3º versículo, nós lemos das palavras do apóstolo: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo agradece a Deus pela igreja e faz assim porque ele busca na sua memória as características que ele conhecia dos cristãos de Tessalônica, características que identificam a igreja como sendo uma igreja viva. O apóstolo informa aqui estas características. São características motivadoras para a sua gratidão. Características, irmãos, que ele está apresentando como sendo características de uma igreja viva. Quais? Primeiro, ele agradece pela operosidade da fé daqueles irmãos. Ele diz de forma clara no 3º versículo, recordando-nos. No 2º versículo, ele dá graças a Deus e explica no 3º versículo, dizendo, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, e fala da operosidade da vossa fé. Não está agradecendo pela fé, mas pela operosidade da fé, ou seja, o efeito da fé. O efeito da fé fazendo a igreja ser uma igreja ativa,
uma igreja viva, onde os membros doam a si mesmos para cumprir o propósito daquele que doou a vida em resgate da sua igreja. Mas o apóstolo é enfático em falar que a fé operosa leva a igreja a ser imitadora de Cristo. E mais, esta fé operosa leva a igreja a tornar-se o modelo para outros cristãos, porque se seguirmos adiante no texto bíblico, no 7º versículo, ele fala a esta igreja dos Tessalonicenses: de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ora, irmãos, como o apóstolo Paulo elogia esta igreja pela operosidade da fé daqueles irmãos, o efeito dessa fé, fazendo aquela igreja tornar-se um modelo, porque era uma igreja viva, se tornara em modelo para outras igrejas, outros cristãos na mesma região. E olhe que ser modelo, à luz desse contexto, é algo que exige um estilo de vida minuciosa no cristianismo, porque o modelo é exatamente a forma, a letra que o mestre ia de casa em casa para dar as lições para o aluno. Então colocava a letra na frente do aluno e ele ia desenhando a letra, ia copiando o modelo. É disso que o apóstolo Paulo está falando à igreja dos Tessalonicenses, uma igreja viva para ser modelo para as outras igrejas. Em segundo lugar, ele tem como característica, e agradece por isso, ele agradece pela abnegação do amor. Ele diz assim, ainda no 3º versículo, pela operosidade da vossa fé, e depois diz, da abnegação do vosso amor. Paulo mostra que somente no amor de Deus é que nós temos condições e podemos, de fato, amar uns aos outros. O amor de Deus tem qualidades, porque este é um amor que não tem interesse. O amor de Deus tem como qualidade o não ter egoísmo algum. Às vezes perguntamos, será que de fato na igreja, ou nesta igreja, ou naquela igreja, os irmãos amam mesmo uns aos outros de verdade? Ou então ouvimos alguém dizer, mas esta igreja é muito fria no seu amor de uns para com os outros. O apóstolo Paulo, de modo contrário, está agradecendo a Deus pela abnegação do amor dos cristãos tessalonicenses e ensinando que este amor com o qual amamos uns aos outros tem como qualidade a renúncia e, portanto, amamos uns aos outros de verdade só quando vivemos o amor que Deus coloca em nossos corações com a presença do seu Espírito Santo.
Aqui ele está falando da qualidade desse amor para os tessalonicenses, para a igreja hoje. É um amor abnegado. Aqui, a abnegação é labuta, laboriosa. Fala do trabalho que esse amor provoca o cristão a fazer, mesmo tendo o cristão que enfrentar problemas, enfrentar dores, lutas e dificuldades. Exige-se esforço, mas mesmo fazendo assim, ele continua mostrando este amor abnegado, levando outros à salvação em Cristo Jesus. É a mais pura doação baseada tão somente no amor de Cristo. A igreja estava vivendo assim. Então Paulo toma esta característica da igreja e louva a Deus, agradece a Deus pela igreja. Mas em terceiro lugar tem ainda uma característica chamando nossa atenção, motivo da gratidão do apóstolo. Em terceiro lugar, ele agradece pela firmeza da esperança. Firmeza da esperança. Qual a ideia de esperança que os cristãos tessalonicenses tinham para mantê-los firmes no Senhor Jesus? Ora, irmãos, a esperança estava, sem dúvida alguma, nas promessas a serem cumpridas quanto à vida por vir. Ele diz dessa maneira: nós damos sempre graças a Deus pela operosidade da fé, abnegação do amor e também da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança em Cristo é uma esperança quanto à volta do Senhor Jesus. Como ele diz mais à frente no 10º versículo: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Sim, a esperança da vinda de Cristo é a esperança que nos faz firmes em Cristo Jesus. Logo devemos pensar, irmãos, se nossa firmeza em Cristo é uma firmeza flutuante, é uma firmeza que falha constantemente, então logo nós devemos olhar com desconfiança para a esperança em nossos corações. A igreja é viva se a sua esperança for unicamente em Cristo. O apóstolo Paulo diz: Cristo, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e ele virá e nos livrará, diz ele que nos livra da ira vindoura. Então a igreja é viva se a sua esperança for unicamente em Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo, diz o apóstolo, o qual
Deus ressuscitou. É o Senhor vivo para a igreja viva. Mas uma igreja viva é uma igreja legítima na sua formação. O apóstolo Paulo ainda diz sobre isto no 4º versículo. Ele escreve: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Diz ele, a vossa eleição. A igreja não é formada, meus irmãos, simplesmente porque tem um certo número de pessoas que podem ser membros da igreja. Não é porque a igreja tem um potencial financeiro, não é porque a igreja tem um potencial humano que ela é igreja. Às vezes insistimos em pensar dessa maneira, porque nós entendemos por igreja quando é uma instituição organizada por um concílio. Mas igreja é muito mais do que isto. O apóstolo Paulo esclarece a todos nós esta verdade de uma igreja viva para o Deus vivo. Ele diz, reconhecendo a vossa eleição. Então, a igreja não é simplesmente igreja porque é formada por um certo número de membros, mas é formada por pessoas eleitas por Deus. Não há, sem dúvida alguma, não há alegria maior para o cristão saber que ele é eleito de Deus. Mas como sabemos que somos eleitos por Deus? Sim, o fato de interessarmos pelos valores celestiais, também o fato de interessarmos pelo Evangelho de Cristo, mas o fato de querermos obedecer a Deus em sua palavra. Só os eleitos de Deus têm esse interesse. Só os eleitos de Deus têm interesse por Deus. Naturalmente, não temos interesse por Deus se Deus mesmo não colocar em nós esse interesse. Daí dizer que isso mostra que de fato podemos ter a alegria da eleição de Deus. A nossa grande surpresa quando encontramos verdadeiramente com Deus é a descoberta de que foi Ele quem nos buscou. O apóstolo Paulo diz, recordando, irmãos, e fala, amados de Deus, a vossa eleição. Às vezes na igreja as pessoas fazem um tratamento, ó amado, quando está se dirigindo a outro irmão. Mas sempre os apóstolos, tanto Pedro quanto Paulo, aponta para o amor de Deus. A igreja é formada de pessoas amadas por Deus. Assim o apóstolo escreve aqui também, tão somente por amor. Então o apóstolo escreve esta verdade também aos Efésios, mostrando assim a eleição de Deus, o chamado de Deus para formar a sua igreja e torná-la igreja viva. Aos Efésios ele diz,
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, somente por amor, o amor de Deus. E por isso a sua igreja é uma igreja viva e não pode comportar-se como se fosse uma igreja morta. Não, é igreja viva. Assim é que nós cantamos: fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, vivifica-nos, vivifica as nossas almas, ó Senhor. Vamos cantar do Inário, o hino de número 137, fortalece a tua igreja. Vamos orar, irmãos, e depois
impetrarmos a bênção para encerrarmos com a amém tríplice. Oremos. Gracioso Deus, nós adoramos o Teu nome no final deste culto dirigido a Ti. Fazemos assim pela certeza da Tua presença conosco durante este culto e em nosso viver. Nós nos alegramos no final deste culto, porque somos igreja. O Senhor nos deu vida, vida em Cristo Jesus. E nós somos chamados a crescer neste viver em Cristo, sendo igreja, a crescer no conhecimento da Tua graça, com propósito de cumprir a sua missão na proclamação do Teu Evangelho Santo. Nós nos alegramos, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra tem lugar em nossas mentes, em nossos corações, para nos conduzir à luz da Tua vontade soberana. Então nós agradecemos-Te, ó Deus, por sermos igreja. Agradecemos-Te por Tua igreja neste lugar, aqui também, neste bairro em Ponta Grossa. Agradecemos-Te, ó Deus, porque nesta igreja, como igreja, neste lugar, nós temos a liberdade de estudar a Tua palavra e temos a alegria de proclamar esta palavra. Então pedimos a Tua ajuda. Estejas, ó Senhor, revestindo a Tua igreja de coragem, de ânimo, da disposição para os desafios deste mundo. Estejas, ó Senhor, dando à Tua igreja neste lugar a certeza do Teu cuidado, e é o Senhor mesmo quem dá as provisões para a Tua igreja prosseguir como igreja neste mundo, como igreja neste lugar. Assim estejas conosco, venha nos fortalecer. De fato, nada merecemos, mas suplicamos na mediação de Cristo, Teu Filho. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.